um novo treinador. Ontem, Sampaoli, pouco menos de 24 horas após as negociações iniciarem, Sampaoli recusou, né, a proposta do Santos Futebol Clube. O Sampaoli entendeu que o projeto esportivo era um projeto arriscado. Isto porque entendia que o elenco do Santos tem alguns problemas que ele não conseguiria corrigir a tempo, né? E principalmente o calendário seria muito apertado. Ele entende que teriam poucos treinamentos para que ele conseguisse fazer com que o Santos funcionasse, com que o Santos realmente pudesse engrenar, e com isso o Sampaoli entendeu que era um alto risco assumir o Santos neste momento e acabou recusando a proposta do Peixe, né? A questão não chegou nem na esfera financeira, o que acabou pegando foi justamente o projeto esportivo. É claro que muito se fala que as declarações do Pedro Martins de não entregar a chave para nenhum treinador, né? Dizendo também que o Santos precisa ter processos claros e se mostrando contrário à saída do Pedro Caixinha, repercutiu muito mal na imprensa e também chegou ao staff do treinador Sampaoli. O Sampaoli é conhecido por realmente querer cuidar de tudo, né? Um treinador que é bastante centralizador, e isso, claro, não era bem visto pelo Pedro Martins e também por outras pessoas dentro do Santos. Até o próprio Marcelo Teixeira também tem algumas preocupações quanto a isso. Tanto é que o nome do Pedro Martins, o nome do Jorge Sampaoli inicialmente, não era um nome que o Marcelo Teixeira gostaria de ver como treinador do Santos. Por isso que o Sampaoli foi a terceira alternativa. Primeiro foi Dorival, depois foi o Tite, o Adenor Bach, os dois recusaram, e aí sim o Marcelo Teixeira foi convencido do nome do Sampaoli e acatou e falou, tudo bem, vamos falar com o Sampaoli. O primeiro contato foi muito positivo, mas na reunião de ontem o Sampaoli acabou optando por não aceitar o convite do Santos Futebol Clube. Agora o Santos traça outros treinadores, né, o perfil de outros treinadores, justamente para escolher, né, o profissional mais adequado para assumir o Santos neste momento. O maior problema é que o mercado está inflacionado, são poucos nomes que existem no mercado, nomes da primeira prateleira, com know-how, e esses profissionais custam muito caro. Veja o caso do Dorival, que teria pedido ao São Paulo cerca de 3 milhões de reais, né? É muita grana para um treinador normal, como é o Dorival. Eu acho um bom treinador, mas não é um fora de série o Dorival Júnior. O Tite também é um treinador muito caro. Muito se fala no Hernan Crespo, né? Que também está sem clube. O treinador Hernan Crespo, que já passou pelo São Paulo, também é um treinador caro, não é um treinador barato, o Crespo não. Eu me lembro, antes do Crespo aceitar a proposta do São Paulo, o Santos tentou o Crespo, isso há alguns anos atrás, né? E naquele momento o Crespo já tinha pedido 1 milhão de reais, isso há 4 anos atrás, né? E veja que agora o Crespo passou por outros clubes, passou até pelo São Paulo, foi para o mundo árabe, está com a conta recheada também. Então o Crespo, eu acho que também é um treinador ali que vai pedir cerca de 2 milhões ou até mais do que isso. Então, tá difícil. O mercado está inflacionado. O Santos, infelizmente, não é muito bem visto por alguns profissionais, pelo histórico recente, também pela falta de estrutura, por não ter um elenco muitas vezes competitivo nos últimos campeonatos. Então, os treinadores querem ganhar muito dinheiro, querem ter um time competitivo, brigar por títulos e muitas vezes não enxergam isso no Santos Futebol Clube, o que é um baita complicador para o Santos Futebol Clube conseguir um treinador de ponta. Talvez o caminho seja fazer igual fez o Flamengo, que apostou no Felipe Luiz, um treinador novo, né, alguém que está começando a carreira, com potencial, estudioso e que tem dado certo no Flamengo. É claro que o elenco do Flamengo é um elenco muito qualificado, é um desafio até
menos complicado do que é o Santos, mas o Felipe Luiz foi uma aposta certeira do Flamengo, pelo menos até aqui. Talvez seja esse o caminho que o Santos precisa realmente seguir, considerando as dificuldades encontradas até aqui. Meus amigos varandeiros, vamos falar sobre Santos e Atlético Mineiro? A bola rola na Vila Belmiro, 21h30, pela quarta rodada do campeonato. Nem Santos nem Atlético Mineiro venceram até aqui no Campeonato Brasileiro. O Santos tem apenas 1 ponto, tem 2 derrotas e 1 empate. E o Atlético Mineiro, 2 empates em 3 partidas. O Cuca também ali tem sido muito questionado no Galo. E o Santos terá César Sampaio como treinador interino no banco de reservas. O César Sampaio relacionou os seguintes jogadores para a partida de hoje. Tá na tela para você. João Paulo, Zé Ivaldo, João Basso, Gil e João Schmidt, Tomás Rincon, Tiquinho Soares e Neymar Júnior, Guilherme, Diógenes, Luan Pérez e Tassiano, Diego Pituca, Barreal, Luizão e Léo Godoy, Escobar, Roleiser e David Washington, Kevson, Sherman, Gabriel Bontempo, Veron e Gabriel Brazão. Tá aí os 23 relacionados pelo treinador interino César Sampaio. O Peixe terá mudanças no time titular comparado ao time que perdeu para o Fluminense por 1-0 no Maracanã na última rodada. Gabriel Bontempo retoma a titularidade no meio-campo, com isso Pituca volta para a reserva. Álvaro Barreal ganha a posição de Benjamin Roleiser e será um dos atacantes do Santos nesta noite na Vila Belmiro. E Neymar Júnior começa a partida como titular. Portanto, são 3 mudanças comparado ao jogo anterior. Vamos ao time do Santos, tá aí na tela para você. Gabriel Brazão no gol, Léo Godoy pela direita. Na zaga, Gil, Zé Ivaldo e Escobar. No meio-campo, João Schmidt, Gabriel Bontempo e Neymar. Na frente, Álvaro Barreal, Guilherme e Tiquinho Soares. Tá aí, portanto, o Santos Futebol Clube para a partida contra o Atlético Mineiro, logo mais às 21h30. Procura de ingressos foi pequena até aqui. A expectativa é de um público entre 10 mil a 12 mil torcedores na vila mais famosa do mundo. Sobre Soteldo, é desfalque na partida de hoje. Soteldo deve ficar pelo menos 15 dias de molho. Ele que tem um edema muscular. Soteldo volta a ser problema para o Santos. Aliás, num levantamento do Soteldo no Santos Futebol Clube, olha, pelo menos 40% do tempo que o Soteldo esteve no Santos Futebol Clube nos últimos anos, tenha certeza que esse tempo foi no departamento médico, né? É impressionante como é ruim o custo-benefício do Soteldo para o Santos Futebol Clube. Impressionante como é um jogador que se machuca muito e resolve pouco, né? Mesmo em campo, faz poucos gols, dá poucas assistências e realmente não tem protagonismo o Soteldo. Sem contar que sofre com inúmeras lesões durante a temporada. Meus amigos varandeiros, vamos falar do Atlético Mineiro, comandado por Cuca. O Atlético Mineiro que tem desfalques importantes como Igor Rabelo, Guilherme Arana, Patrick, Alan Franco e Júnior Santos. Pendurados nenhum. Equipe com mais cruzamentos no campeonato, 98 bolas cruzadas. Melhor defesa do país em 2025. Não perde a 5 jogos para o Santos. Provável Atlético Mineiro terá em campo a seguinte escalação. Tá aí na tela para você. Everson no gol. Natanael pela direita, Lianco, Júnior Alonso e Caio fechando a linha defensiva. No meio-campo, Fausto Vera, Rubens, Scarpa e Coelho. Hulk um pouco mais avançado e Rony como centroavante. Esse é o Atlético Mineiro para o jogo contra o Peixe às 21h30 na Vila Belmiro. E olha, quem apita o jogo, quem trila o apito é Braulio da Silva Machado, de Santa Catarina. Assistente 1, Alex dos Santos. Assistente 2, Henrique Neu Ribeiro. E o VAR, Daniel Nobre Lins. Tá aí, meus amigos varandeiros, as informações da partida Santos e Atlético